Opa galera, beleza? Aqui quem está falando com vocês é o Gustavo em mais um vídeo no canal Cruzeiro News. Bom, no vídeo de hoje eu quero falar assim com vocês sobre o meio atacante Facundo Farias, que assim, foi especulado no Cruzeiro, né? E o que o Samuel Venâncio disse a respeito dessa história envolvendo o meio atacante, né? Que eu quero trazer aqui algumas informações para vocês. Quero falar também sobre desfalques para a partida diante o Grêmio, onde assim, vamos ter um jogador que foi titular nos últimos jogos que não vai estar à disposição e outros dois voltando. Excelente notícia, algumas voltas. Quero falar com vocês também sobre o Paulo Pezzolano e o excelente aproveitamento do Cruzeiro nesse início de temporada, comparado, por exemplo, com a temporada de 2020 e também em 2021. E para terminar, né, quero falar assim com vocês também sobre o caso envolvendo Cruzeiro e os sócios torcedores, onde está muito perto de alcançar essa marca de 50 mil sócios ainda, possivelmente, né, antes desse meio do mês de maio. Mas só antes de começarmos, aproveite aqui para deixar seu like, também se inscrever no canal. Estamos quase chegando nessa marca aqui de 33 mil inscritos e 400, então assim, conto com a ajuda de todos vocês. O salve de hoje, inclusive, vai para duas pessoas que assistiram o meu vídeo de ontem de noite, tá? Caso você não tenha assistido, vai lá dar uma olhada. Eu falo sobre o Arrascaeta e a chance dele render uma boa grana aqui pro Cruzeiro, tá? Vai lá dar uma olhada. O primeiro salve vai para o Pedro Henrique, ele que é de Belo Horizonte, foi o primeiro a comentar. Muito obrigado aí, Pedro, um abraço para você. E o segundo vai para o Danilo Filho, ele que é lá de Diamantina, Minas Gerais. Muito obrigado aí, Danilo, um abraço para você. Então, caso você queira aparecer aqui no vídeo de hoje mais tarde, tá, que vai sair às 5h50 aqui no canal, aproveite para deixar aqui embaixo nos comentários o seu nome e de onde você é. Então vamos assim, antes de irmos para as notícias, um recado super importante a respeito da BR4Bet, casa de apostas esportivas patrocinadora aqui do Cruzeiro News, onde assim você terá 100% de bônus no valor do seu primeiro depósito para poder fazer suas apostas, inclusive no jogo de hoje, né, entre no caso Real Madrid e Manchester City, que eu vou deixar o link aqui abaixo na descrição. Jogo válido pela semifinal da Champions League e também no final de semana, com várias partidas do Campeonato Brasileiro, tem também Libertadores no decorrer dessa semana, então corre lá, vai dar uma olhada, o link está aqui abaixo na descrição desse vídeo. Bom, quero começar esse vídeo falando sobre o Leonardo Paes, que será desfalque do Cruzeiro no próximo domingo em jogo diante o Grêmio, né? Partida muito importante, onde o uruguaio não vai estar à disposição justamente por conta de um estiramento e infelizmente vai desfalcar a equipe. Ele que foi o titular nos últimos dois jogos, com o Cruzeiro utilizando esse esquema de 3 zagueiros, né, e 2 alas, um pela esquerda e outro pela direita, diante o Londrina e também contra a Chapecoense. E assim, vai acabar sendo um desfalque, onde inclusive o médico Sérgio Campolina deu algumas atualizações de quadros médicos de 3 atletas já na manhã dessa quarta-feira, então trazendo aqui para vocês, onde, por exemplo, o Leonardo Paes sofreu um estiramento na musculatura posterior da coxa esquerda e não tem uma data para voltar. Até o médico do Cruzeiro não gosta de estipular no caso um prazo para ele voltar aos gramados, então não fazemos ideia de quando ele vai jogar, mas é quase certo que ele não vai estar à disposição para essa partida diante o Grêmio e também possivelmente na próxima rodada também não deve jogar. Enfim, além disso, o Fernando Canezin e o lateral Matheus Bidu voltaram, no caso, a treinar com bola e já estão totalmente liberados, tá? Excelente notícia, o Fernando Canezin, que assim, vai poder fazer apenas a sua segunda partida agora nesse ano na Série B, já que ele se lesionou naquela partida, teve problemas contra o Atlético na final, contra o Bahia na Série B, já na estreia, mas assim, vai voltar e está à disposição. A minha opinião, tem até mesmo alguma chance de, quem sabe, começar como titular na vaga do Neto Moura ou, por exemplo, uma boa opção no banco de reservas. E o Matheus Bidu, boa notícia, né, porque ele foi o titular no último jogo contra a Chapecoense, jogou muito bem, então vamos ver quem que o Paulo Pezzolano vai escolher. Na ala esquerda, o Matheus Bidu ou o Rafael Santos. Na direita tem a possibilidade do Rômulo voltar e também do Giovani. Eu prefiro o Giovani continuar na ala direita, tá? Ele que fez um gol e uma assistência na vitória por 2-0 contra a Chapecoense, então, na minha opinião, o Giovani Jesus estabelecendo demais essa posição de um ala direita, né? Então vamos ver qual que vai ser a escolha do Paulo Pezzolano. E você? Quem que escolheria? Acha que o Rômulo merece voltar para a titularidade? Acha que não? E na ala esquerda, Rafael Santos, Matheus Bidu? Deixa aqui embaixo. Bom, mas o assunto que eu quero falar com vocês é a respeito do Paulo Pezzolano e assim, a importante marca que o Cruzeiro chegou nessa rodada após vencer a Chapecoense, que foi aos 10 pontos. E o Globoesporte.com fez uma comparação justamente com os anos anteriores, em 2020
em 2021 para a Raposa atingir essa mesma pontuação. Onde, para você ter uma ideia, o Cruzeiro já está hoje na terceira colocação e terminou a rodada empatado com o líder Bahia e também o Grêmio. Então, assim, pela primeira vez ficando entre os 4 primeiros e com a pontuação de um time na liderança. Enfim, nos anos anteriores, para você ter uma ideia, em 2020 o Cruzeiro já começou com uma punição com menos 6 pontos por conta daquele não pagamento do volante Denilson e tudo mais. Enfim, menos 6 pontos, a Raposa só foi alcançar 10 pontos na tabela na 12ª rodada. Enfim, naquela época também foi necessário, nos últimos anos, 2 treinadores passarem aqui no Cruzeiro para chegar a essa marca. Em 2020, por exemplo, começou com o Felipe Conceição até a 2ª rodada e depois chegou assim o Ney Franco e conquistou esses 10 pontos, né, pelo Cruzeiro na 12ª rodada. Enfim, ano passado o time também precisou, em 2020 começou o Anderson Moreira e depois o Ney Franco, tá? Em 2021, que foi o Felipe Conceição, na rodada 2, acabou sendo demitido, chegou o Moser, e o Moser, para você ter uma ideia, ele foi alcançar essa meta de 10 pontos apenas na 10ª rodada. Então, para você ver que o Cruzeiro hoje, né, indo para a 5ª rodada da competição, já tendo esses 10 pontos, muito melhor do que nas edições anteriores. E você, como que avalia esse trabalho do Paulo Pezzolano, que já é muito bem avaliado dentro do Cruzeiro, pelos jogadores, pela própria torcida? Então, o Paulo Pezzolano tendo muito resultado, pelo menos nesse primeiro início, né, de Série B, e que ele prega bastante pé no chão, que a meta do Cruzeiro é terminar, né, dentro do G4 até o final. Então falta ainda mais 33 rodadas. Mas o assunto que eu quero falar com vocês é a respeito do número de sócios torcedores, onde a Raposa alcançou já na manhã dessa quarta-feira a marca de 49 mil sócios. Está bem perto, né, já numa contagem regressiva para chegar nessa marca de 50 mil, possivelmente antes do final desse mês de maio. Eu acho que no máximo daqui uma semana o Cruzeiro já vai atingir essa meta, que foi especulada pelo Ronaldo como a meta até antes de começar a Série B, mas assim, era praticamente bem impossível, né, já que ele colocou essa meta quando o Cruzeiro tinha chegado próximo dos 25 mil sócios torcedores. Então foi um crescimento absurdo, muito maior do que até mesmo eu esperava, e tem a expectativa muito boa para o Cruzeiro terminar algo próximo a 70, 75 mil sócios até o final da temporada. Não sabemos se ele vai colocar uma outra meta, eu acho que seria interessante, tá? Ainda mais se o Cruzeiro for longe na Copa do Brasil, jogando bem, no caso na Série B, eu tenho certeza que pode sim, no caso, ter uma conversão ainda maior, sem sombra de dúvidas. E por que é importante, né, o sócio torcedor? Eu que já sou sócio desde janeiro do Cruzeiro, e que assim, porque as receitas já foram todas antecipadas, como por exemplo cotas de televisão, patrocinadores, então premiações também de competições o Cruzeiro teve que receber adiantado. Então foi várias coisas assim que o Cruzeiro não tem condição nenhuma de pagar a folha salarial se não fosse pelo programa de sócio torcedor, que até mesmo o Ronaldo já deixou claro que boa parte dos salários tem sido pagos justamente por conta da ajuda dos sócios, tá? Para você ter uma ideia, esse valor de 50 mil sócios, até mesmo o diretor financeiro da Raposa já tinha falado que renderia ao Cruzeiro por temporada algo próximo de 50 milhões de reais, ou 25 milhões de reais por 50 mil sócios. Então seria um valor muito interessante mesmo, quase 2 milhões de reais ali por mês, né, de folha salarial. E fora que pro ano que vem o Cruzeiro vai ter uma folha salarial própria, porque vai receber dinheiro de patrocinadores, venda de atletas, cota de televisão, e ainda tem um programa de sócios muito bem estruturado no decorrer da Série B. Se o Cruzeiro voltar para a Série A, então, eu acho que vai estar muito bem encaminhado mesmo, justamente por conta de todo o apoio da torcida do Cruzeiro, que é gigantesca, né? O Ronaldo também deve estar surpreso em relação a esses números. Eu tenho certeza que dá para chegar a algo bem próximo de 75, quem sabe até 80 mil no final dessa temporada. E você já fez seu plano de sócio torcedor? Caso não, só ir lá no programa sócio5estrelas.com.br e também, no caso, fazer o seu sócio com planos bem acessíveis, tá? Vai lá dar uma olhada, tem para diferentes categorias, independente se você mora no interior, na capital, fora do país, tem vários planos que foi muito bem estruturado pelo Ronaldo nessa temporada. E o último assunto desse vídeo é a respeito do meia Facundo Farias, que assim, no caso foi especulado aqui no Cruzeiro, o Facundo Hernan Farias, jogador de 19 anos de idade, meia ofensivo que joga pelo Colón, que foi especulado no Cruzeiro nessa última semana, notícia em primeira mão pelo site do portal Bola VIP. E assim, eles que no caso
viram que um grupo de empresários ofereceu o meia colombiano, que é tratado como uma das maiores promessas, tá, do futebol argentino, foi oferecido por grupos de empresários ao Cruzeiro justamente por conta do Ronaldo e tudo mais, por estar com uma condição um pouco melhor. Mas enfim, eu já tinha falado para vocês desde quando essa notícia foi especulada, que é um baita jogador. Se viesse para o Cruzeiro eu acho que seria muito bem-vindo, tem um potencial enorme mesmo, tá? Mas a grande questão é o valor de mercado dele. No site Transfer Market ele está avaliado em 13 milhões de dólares e também um valor próximo hoje de mercado dele seria de 10 milhões de euros. Então nós estamos falando ali de 55 a 73 milhões de reais, seria um valor próximo a isso. Eu não acho que o Colón deve vender ele por, sei lá, 5 milhões de euros, uns 26, 27 milhões de reais. Eu acho praticamente inviável a equipe do Colón vender ele por esse valor, já que já foi especulado no Flamengo, no Palmeiras e diversos times europeus, além da MLS lá do futebol dos Estados Unidos, que já ficaram de olho no jogador. E foi exatamente isso que o Samuel Venâncio trouxe na notícia no seu canal nessa última segunda-feira, onde assim o Samuel Venâncio falou, né, que é um baita jogador, tem um potencial enorme e que sem chances justamente por conta do valor. Ele até não falou com quem ele conversou dentro do Cruzeiro, né, mas disse que uma pessoa que foi perguntada disse que assim, somente se fosse 0,800, né, somente se o Facundo Farias chegasse de graça, é um baita jogador, mas se for para pagar esse valor aí de, sei lá, 10 milhões de euros, totalmente fora da realidade financeira do Cruzeiro hoje. Até o Samuel falou que assim, deve ter contratações, né, no meio dessa temporada. Tenho certeza que em julho ali, quem sabe, a janela abrindo, chegar alguns jogadores promissores, mas por valores bem baixos mesmo do que isso, tá? Eu acho que ali, sei lá, no máximo, para esperar nesse ano, 8 milhões, 10 milhões de reais. Tem vários jogadores, o Cruzeiro já está com um time de scout bem interessante para pesquisar, né, promessas em cenário nacional, no futebol sul-americano, que tem diversos jogadores. Então, no caso, seria mais interessante para o Ronaldo já pegar, né, uma joia ali que está sendo lapidada do que um jogador praticamente pronto, que é o Facundo Farias. Só para você ter uma ideia dos números dele, né, ele tem apenas 19 anos de idade, joga pelo Colón da Argentina. Nessa temporada, 17 jogos, 3 gols marcados. Ano passado, 44 partidas com 8 gols, além de 7 assistências, isso quando ele tinha 18 para 19 anos de idade. Então, realmente números bem interessantes. Se você acha que deve vir alguma conotação interessante no meio da temporada, o que acha a respeito do meio Facundo Farias, deixa aqui a sua opinião nos comentários. Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like, também se inscrever no canal. Estamos quase chegando a essa marca aqui de 33 mil inscritos e 400, então conto com a ajuda de todos vocês. Vou deixar aqui aparecendo também nosso canal de cortes do Cruzeiro News, vai lá dar uma olhada, estamos chegando também a 1.400 inscritos por lá. E aqui na tela final aparecendo outras duas sugestões. Esse aqui é onde eu falo sobre o Arrascaeta, que pode render uma grana bem interessante ao Cruzeiro. Vai lá dar uma olhada quanto que o Cruzeiro tem de percentual dele e também o seu valor de mercado. Além também desse outro vídeo aqui que eu postei ontem de tarde para vocês, tá tudo aparecendo aqui na tela final agora. Muito obrigado a todos por terem assistido até aqui e até mais, valeu!